Irmãos, vamos lá, nos assentando, vamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos ler o texto de Efésios, no capítulo 5, verso 3 e 4. Vamos orar e dar sequência, então, aquilo que temos estudado juntos. Efésios, capítulo 5, verso 3 e verso 4. A palavra de Deus nos diz: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós lemos a Tua palavra e suplicamos a Tua bênção sobre nós, no nosso estudo, na meditação dessa tarde, no compartilhar, que o Teu nome seja glorificado e o Senhor nos mova na direção da Tua lei, na direção do Senhor, a fim de que sejamos santos, como é santo o nosso Mestre. Nós pedimos com ações de graças e louvamos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como temos visto, irmãos, e no último encontro, creio que tenha sido no último, trabalhamos aquela ideia, né, da sedução da cultura e da cultura da sedução, acho que foi isso, não foi? E nós vimos uma cultura que é contrária ao povo de Deus, contrária à palavra de Deus, contrária ao Evangelho, que se opõe à verdade e que está no mundo desde Gênesis 3, desde a queda, não é? Vindo a nos tentar no propósito de nos seduzir, e isso não é diferente nos nossos dias. Desde a queda até a volta do Senhor Jesus, essa oposição, ela continuará sendo a tônica do mundo, da filosofia do século, do tempo e de todos os tempos em que vivemos. É interessante se observarmos os evangelhos, no período em que o Senhor Jesus realizou o seu ministério terreno, uma oposição muito grande ao ministério do Senhor Jesus, ora por parte dos homens, quando eles se opunham de forma muito clara, acusavam o Senhor Jesus até mesmo de ser alguém que vinha em nome de Beelzebul. Lembram disso? E o Senhor Jesus, ele continuava anunciando o Evangelho, mas não havia apenas essa oposição da carne, essa oposição dos homens e da própria religião daquele tempo, havia uma oposição do próprio inferno. Daí, aquela época em que o Senhor Jesus ministrava, naqueles 3 anos do seu ministério terreno, nós vemos, por exemplo, tantas possessões. Quando o Senhor Jesus chegava, os espíritos se manifestavam muitas vezes e eles agonizavam com a presença do Senhor Jesus, porque era um poder tremendo, extraordinário, com o qual eles não poderiam lidar. E essa foi um tempo em que houve muitas manifestações espirituais dessa monta por causa da presença do Senhor Jesus. Hoje nós temos, claro, isso também, mas uma oposição, digamos assim, mais limpinha, né? Digamos, perfumada. Ela está bem vestida, ela fala bonito. Às vezes há os atos falhos, né? E como vimos essa semana, nós precisamos destruir o que essa direita e esses valores da família e tudo mais, um ato falho, né? Um ato falho. Não pensemos que isso é uma luta contra um homem ou contra homens. Essa é uma batalha contra o espírito do século. E, digamos assim, não é uma coisa que se coloca em, digamos assim, patamares de esquerda e direita, mas se coloca contra aqueles que impiamente se opõem ao Senhor. É claro que
Algumas ideologias, elas são naturalmente, no seu nascedouro, opostas ao Evangelho. Mas todo aquele que não segue ao Senhor e ama a sua lei é oposto ao Evangelho. Ainda que se pareça com uma tradição próxima a nós, mas, no final das contas, se oporá à lei de Deus, porque essa lei acusa o pecado dos homens e os coloca numa situação de tristeza absoluta, se não se renderem ao Senhor, se não se colocarem diante de Cristo, arrependidos dos seus pecados, confessando como Senhor e Salvador de suas próprias vidas. O fato é que nós vivemos numa cultura, e hoje eu quero falar sobre isso, intensamente sexualizada, em todas as áreas. E nós temos uma arma, um instrumento muito importante contra a impureza sexual, que a palavra de Deus nos aponta, e é sobre esse instrumento que eu quero falar, mas antes, ainda na introdução, a gente precisa pensar e ter consciência do tempo que nós vivemos, em que o adversário ataca através da cultura de uma maneira muito clara, através de comerciais de televisão, nos currículos escolares, nos sites de notícias, em que, de repente, as coisas são expostas de uma maneira que não deveriam, através das conversas e piadas dos colegas de trabalho. Parece que tudo ao redor defende a autoexpressão ou uma sensualidade como um bem maior, como um valor a ser seguido. É claro que isso também não é algo exclusivo dos nossos dias, mas hoje as coisas elas parecem ser mais desavergonhadamente expostas. Lembremos que aqueles mais velhos sabem disso. A pornografia, por exemplo, ela não estava tão exposta como, ela não era tão acessível como nos nossos dias. Ela custava algo, o indivíduo precisava se mover a uma banca de revistas, dar cara crachá, né, para poder adquirir algo dessa monta. Hoje, com o advento dos smartphones, a coisa está a um toque, na palma da mão, gratuitamente. Eu digo gratuitamente porque sempre há um custo muito alto, e não é gratuito de fato, é com um preço altíssimo que acaba sendo pago ao longo da vida, com a escravidão e com a necessidade de ajuda para se deixar esse tipo de coisa. E, diante dessas coisas, nós deveríamos estar cônscios da necessidade de aconselharmos o nosso próprio coração com o Evangelho, e também nos aconselharmos mutuamente com o Evangelho, e lutarmos pessoalmente, e lutarmos conjuntamente contra a impureza e a lascívia, porque, não nos enganemos, todos nós estamos expostos a isso, e basta um descuido, uma noite escura da alma, um dia mau, para que nós sejamos, de alguma forma, enredados por isso, levados, não é, por essa onda, por essa enxurrada que a cultura apregoa nas músicas e em tudo mais que está ao nosso redor e adiante de nós. Talvez o problema seja que nós tenhamos, como Sansão, quando vimos no estudo anterior, nos acostumado, irmãos, à cultura do mundo, que é oposta à palavra, e não sintamos que essa cultura seja tão oposta assim, e comecemos a achá-la, de uma certa forma, até normal. Um jovem me perguntava, numa conversa ontem: é possível, pastor, que um crente, ele, de repente, esfrie na fé ao ponto de não sentir mais o pecado na sua própria vida, a fim de vir arrependido aos pés do Senhor, confessando e deixando? Eu disse: é possível que um indivíduo que conhece o Senhor, ele esfrie ao ponto de que, temporariamente, ele simplesmente tem a mente e o coração tão cauterizado que ele não sinta os efeitos do pecado. Ele não sinta o mal que é o pecado, e ele deseja o pecado, e ele mergulha no pecado. É claro que
A esses que o Senhor vocacionou e chamou, Ele não permitirá que eles permaneçam pelo resto da vida mergulhados, escravizados assim no pecado. O Senhor os disciplinará, e essa será uma disciplina de amor, não é, que exporá o pecado e trará os crentes de volta aos pés dele, de maneira a serem restaurados e a viverem em piedade. Mas as marcas ficarão, as dores elas serão sentidas, os resultados muitas vezes serão manifestos nos relacionamentos, muitas vezes, irmãos, de maneira irreconciliável. De maneira irreconciliável. Esse é o fato, e nós, homens, sempre fomos muito alvo de estudo. Né? Sempre fomos alvo, como Sansão, vocacionado pelo Senhor, a ser usado como instrumento de Deus para a santificação do seu povo, sendo ele mesmo santificado desde o ventre de sua mãe, não é? Lembra? A sua mãe mesmo, na gravidez, ela se absteve de determinadas comidas e ela se guardou de certos aspectos para que aquela criança no ventre, desde antes de nascer, desde a concepção, ela fosse guardada em santidade ao Senhor. Aquele menino nasce e ele é criado como um nazireu. Ele é criado separado ao Senhor. E os seus pais ensinaram isso a ele. Olha, eu fico imaginando as expectativas dos seus pais quando esse menino ia crescendo, e aquilo que era pregado ao coração dele, que devia gerar também uma expectativa. Como o Senhor me usará, quando o Espírito do Senhor virá sobre mim, quando eu serei tomado pelo Senhor como um juiz de Israel. Ele sabia desde a infância que essa era a vocação dele. Mas ainda assim, o descuido de Sansão, como um servo de Deus, levou a viver em idas e vindas entre Israel e Gaza, e ele acaba sendo fisgado por essa cultura que não é diferente da cultura dos nossos dias, que não é diferente da cultura pagã, da cultura do mundo que se opõe a Deus. E nós precisamos aprender com aquele nosso irmão do passado, que teve duras consequências na vida, por cair, por andar as vindas e idas com o pecado, e normalizar uma vida associada aos ímpios, associada aos filisteus, que culminou com a sua própria morte, ainda que destruindo os seus inimigos, mas no templo de Dagon. O fim da vida de Sansão se deu num templo pagão, cercado de inimigos, ainda que com a sua morte ele tenha conduzido a vitória do povo de Deus. Ele, como Cristo, não ressuscitou. Justamente porque a diferença entre Cristo e ele é que o Senhor não foi seduzido pela cultura do seu tempo, ainda que tentado por Satanás em todos os aspectos. E eu imagino que aquela tentação do Senhor Jesus no deserto é apenas uma amostra do que o Senhor Jesus passou por toda a sua vida, com a oposição do adversário e suas propostas sujas. E o Senhor Jesus, em momento algum, se esqueceu da palavra de Deus. Pelo contrário, ele lutou, tendo a palavra de Deus como uma espada nas suas mãos, e ele fez com que o adversário corresse. Ele afastou o adversário com tudo isso. E por isso mesmo o Senhor Jesus, ele é elevado, ele morre, mas ele ressuscita. Sansão não, justamente porque Sansão vivia às voltas com o pecado e não era tão santo quanto deveria, como qualquer um de nós. Ele precisa de alguém que o ressuscite. Ele precisa daquele que viria depois dele e que ressuscitaria, e que, portanto, no último dia há de ressuscitar Sansão também, e há de ressuscitar todos aqueles que morrem em Cristo, ainda que no último suspiro da vida, né? Ainda que no último momento da vida, se lembrando arrependidamente dos seus caminhos, do Senhor, e clamando ao Senhor por perdão, e clamando ao Senhor que Ele vingue os seus adversários. Então, o Senhor derrama graça e o Senhor opera, e, portanto, todos estes dependem de alguém para ressuscitá-los. Mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso, sobre essa cultura sexualizada que se opõe? E eu falo da questão do sexo, mas nós poderíamos falar, por exemplo, sobre o dinheiro, sobre poder. Poderíamos falar assim, essas são coisas que andam muito próximas, né? Andam juntas. Você já percebeu que o ambiente do poder ele é fortemente sexualizado? O ambiente em que a sexualidade ela é depravada é um ambiente em que também há uma luta por poder.
percebeu isso? Há uma associação entre essas coisas. Um coração que não se defende com as armas da palavra de Deus, do orgulho, da vaidade que o poder, com o qual o poder tenta o indivíduo, ele também é tentado a essa área da sexualidade. Há uma associação aí. A Bíblia trata, certamente, em muitos textos bíblicos, do tema da sexualidade, do tema do poder. Eles andam juntos. O próprio Sansão é um exemplo disso. Não é? A luta por poder e a luta pela sensualidade que se vivia às voltas com os pagãos daqueles dias. Mas essa passagem que lemos hoje de Efésios, no capítulo 5º, nos versos 3º e 4º, ela destaca, ou ela se destaca, por prescrever, como numa receita de um sábio médico, aqueles que enfrentam uma enfermidade mortal, um remédio que manifestamente se opõe à impureza e que pode nos conduzir a termos a nossa alma fortalecida com anticorpos para que não sucumbamos diante dessa enfermidade que nos alcança a todos nós. Nós precisamos nos fortalecer. Andréia, esposa de Rafa, pediu oração por uma irmã querida, por Binha, que vai, nessa semana, se internar, na terça-feira, e ela vai passar por um transplante de medula. Ela é a doadora, e o seu irmão é o receptor, não é, da medula que ela vai, então, doar para o seu irmão. Há todo um processo aí. Os dois estarão no hospital. Ela chegará na terça-feira e ela vai passar por um processo de aplasia. Ela vai ter que perder todos os anticorpos, as defesas do corpo, e aquela medula vai ter que ser retirada, apenas a medula, e o irmão dela vai ter que passar por todo um processo também de completa anulação das defesas do corpo, para que essa medula ela seja colocada no seu corpo e os anticorpos eles não venham a lutar com aquela medula que é doada, como se fosse um corpo estranho. Ele precisa, e ela também, passar por um processo, então, de perda completas das defesas naturais do organismo, e, por isso mesmo, eles não vão poder receber visitas nesse tempo. Alguém estará com ele, com ela, e apenas eles poderão estar ali, e ninguém de fora poderá visitar, porque as defesas naturais estarão completamente nulas. Às vezes, nós permitimos que as defesas da nossa alma, as defesas espirituais estejam tão frágeis, que nós não combatamos mais uma simples gripe, que nós não combatamos mais bactérias e, de repente, vírus que, naturalmente, o nosso corpo combateria. De repente, que até vivem até em certa, digamos assim, comunhão conosco, e nós não combatemos mais. Nós precisamos de um fortalecimento na alma, a fim de que nós possamos combater enfermidades. O pecado é uma grande enfermidade. É a grande enfermidade. Eu me lembro conversava essa semana com dois irmãos, lembrando esse caso. Quando eu era ainda seminarista, plantando uma igreja, faz muito tempo, lá na Zona Norte, do outro lado da cidade, e, numa terça-feira, numa reunião de oração, chega um homem assim, tanto quanto estranho, e nós estávamos ali, fizemos a reunião, depois eu preguei, e depois ele veio conversar comigo, e ele então disse assim: "O senhor é o pastor aqui?" E ele falou assim mesmo. Ele estava com um tumor na boca, grande, era um tamanho de um limão dentro da boca, fedia aquilo. E ele disse assim: "O senhor é o pastor aqui, não é?" Eu disse: "Eu sou seminarista, mas você pode dizer que eu sou o pastor aqui, sou eu que pastoreio aqui." Ele disse: "É o seguinte, eu sou pai de santo aqui no bairro, e fizeram um trabalho para mim porque eu não fiz a uma cabeça." A questão era a seguinte: ele tinha que fazer um feitiço lá. Alguém tinha encomendado o feitiço para uma mulher grávida, era amante de um homem, e a esposa daquele homem havia engravidado, e ele havia dito que ia deixar a amante porque a mulher engravidou. E a amante vai lá no terreiro e pediu para que fosse feito um feitiço para que ela e o bebê morressem. E ele disse que não faria isso, que ele não faria o feitiço. Mas, se você não sabe,
Os pais de santo, eles não são donos do terreiro. Eles são funcionários. Existe o dono, existe uma associação dos donos de terreiros no Recife, e os pais de santo são só funcionários. Ele me explicou, fiquei por dentro de tudo. Ele me explicou esse negócio todo, né? E é um negócio assim bem organizadinho, viu? Eles têm escola para os filhos de pai de santo, eles têm um monte de coisa. É organizado. Os filhos das trevas, eles são, às vezes, mais prudentes do que os filhos da luz. É um negócio impressionante. E aí ele me dizia que aquele tumor havia sido um feitiço que havia sido feito contra ele, e que ele queria que eu orasse para que aquele feitiço... Ele até disse assim, lá quem manda é o pai de santo, e aqui o senhor é o pai de santo desse lugar. Então, o senhor ore para acabar com o feitiço. O pai de santo, não. Eu sou filho do santo, mas pai de santo eu não sou, não. Né? E aí eu disse, eu oro, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A maior enfermidade que o senhor tem não é esse tumor que o senhor tem na boca. A gente pode orar e Deus pode lhe curar desse tumor. Mas o senhor tem um tumor na sua alma, no seu coração. E esse, só um pode curar. E não adianta nós curarmos esse tumor na sua boca. Se o tumor na sua alma não for curado, o senhor vai para o inferno. E ele disse assim, e eu faço o quê? E aí eu expus o plano de salvação para ele. Quando eu terminei, eu disse, eu quero esse negócio, eu quero. E aí eu orei com ele, e aquele homem... houve uma conversão. Ele abandonou, só que ele morava no terreiro, a mulher dele era mãe de santo, os filhos eram filhos de santo, e ele vivia ali. Mas o fato é que ele realmente teve uma conversão, deixou aquela vida, e ele, então, arrumou um emprego depois de 30 dias. Isso é uma outra história, para um outro conto que eu posso dar a vocês. Mas o fato é o seguinte, irmãos, o pecado é uma enfermidade muito maior do que qualquer tumor que nós possamos ter no nosso corpo. É uma enfermidade que médico nenhum, quimioterapia nenhuma, nem transplante humano algum pode curar. Só o poder do Evangelho pode curar isso, e nós precisamos desse poder. É possível que nós, por causa da fraqueza espiritual que venhamos a adquirir ao longo da vida, porque não cuidamos de estar espiritualmente vigorosos, com os remédios que o Senhor nos dá, com o santo alimento que o Senhor nos dá na sua palavra, venhamos a sofrer com a doença chamada pecado, com tumores que vão nos afetar e vão nos levar a dores. E essa passagem que lemos, ela chama os crentes a se afastarem da impureza. Observe, ele diz a impudícia e toda essa sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, são conversas chulas, né? Coisas essas inconvenientes. Ou seja, ele nomeia uma série de situações que estão envolvidas pela impureza. Ele diz, olha, se afastem disso. Isso não pode estar presente na vossa vida. E ele vai dizer algo que, a um primeiro olhar, pode parecer estranho. Paulo, Deus, o próprio Senhor, através do apóstolo Paulo, está dizendo que uma arma poderosa e importante contra a tentação sexual, observe o final do verso 4, é ações de graças. Ele fala sobre todos esses pecados, ele diz, pelo contrário, ações de graças, como sendo as ações de graças, então, um remédio, uma arma, um fortalecimento contra a impureza, todas as impurezas, o pecado da vida, mas, como falamos, e esse texto aborda esses assuntos, a sexualidade, a impureza sexual. E uma coisa para examinarmos, então, irmãos, é que um coração ingrato, ele leva à impureza, ele leva ao pecado. E ele leva, naturalmente, nesse mundo cercado pela sensualidade, à impureza sexual. Parece estranho, mas o coração grato, ele é seguro contra a impureza sexual. Pelo menos Paulo vai tratar isso também em Romanos, no capítulo 1, no verso 18 ao verso 24. Dê uma olhada nesse texto. Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 24. Observe. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade
e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. 25. Por isso mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Observe, o antídoto, ou o oposto a tudo aquilo que aqueles que são alvo da ira de Deus praticam é aquilo que está exposto aqui no verso 21. Eles não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Percebe? O oposto é glorificar a Deus e dar-lhe graças. Quem não glorifica a Deus e dá graças a Deus, ou seja, tem um coração grato por aquilo que Deus lhe dá, certamente cairá naquilo que é oposto ao culto a Deus. Veja como o descontentamento é algo terrível. Todo pecado, ele encontra um terreno muito fértil no descontentamento. Quando o nosso coração não é grato pelas coisas que Deus nos dá e nós começamos a praguejar, a lamentar, a reclamar, a achar ruim, é esse o ambiente fértil onde as sugestões de Satanás são recebidas, onde as sementes do mal, da impiedade são lançadas e elas se enraizam, gerando raiz de amargura, de tristeza profunda na alma, e nos levando, então, a sermos incapazes de sermos gratos a Deus. E nós começamos a reclamar e a cobiçar, e, eventualmente, isso chegará à vida sexual e cobiçaremos. É interessante porque o 10º mandamento ele vai falar sobre isso, e ele inclui lá, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nós iremos até mesmo cair nessa questão, porque, como já dissemos, o sexo ele está ligado à cobiça e ao poder. Desejamos ter poder. E quando não podemos ter aquele poder que desejamos, o diabo nos tenta na área da sexualidade, porque aí nós nos sentimos poderosos. Interessante como o diabo, ele, conquanto não seja criativo, ele é astuto. Ele não é criativo, ele sempre faz as mesmas coisas. Mas ele é astuto. Ele tenta de diversas formas. Ele observa as nossas fraquezas, que são demonstradas nas nossas palavras, nos nossos gestos. Quando ele vê que não estamos glorificando a Deus, ele diz, aí está um terreno bem adubado para mim. Adubado com a reclamação, adubado com o descontentamento. Esse é o adubo que eu mais gosto. O diabo gosta disso, porque é justamente o oposto daquilo para o qual fomos criados, e justamente aquilo é que ele busca destruir. O fim para o qual fomos criados. Glorificar a Deus. E ele vai atacar exatamente esse aspecto. A ingratidão, irmãos, ela se concentra no que nós não temos. Nós podemos observar o livro de Números. Observe depois o capítulo 11 do livro de Números, especialmente ali os primeiros 6 versículos, e vocês verão o descontentamento estampado, mas o livro de Números todo trata disso, ao ponto de os crentes que caminhavam no deserto chamarem a bênção de Deus de pão vil, um pão desprezível. Eles recebem a bênção de Deus e eles dizem, ela não nos basta. A bênção de Deus não é boa para mim, eu não quero essa bênção, eu quero aquilo que Deus não está me dando. O descontentamento gera uma cobiça.
E é interessante que nós seremos tentados nisso. Tiago, capítulo 1, vai tratar desse ponto e diz que bem-aventurado é o homem que, sendo provado, ele não cai. Mas aquele que é tentado, não é tentado por Deus. Antes, Deus não tenta a ninguém. E ele vai dizer que, então, somos tentados pela nossa própria cobiça. E quando a cobiça, então, ela tem guarida no nosso coração, o que é que acontece? Nosso coração é gerado o pecado, e o pecado gera a morte. Tiago faz uma teologia da queda, no capítulo 1 de sua carta. Depois, ele, no capítulo 4, vai dizer: por que há contendas e guerras entre vós? Senão por causa dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Nós cobiçamos. Apesar de termos tudo o que precisamos, apesar de o povo de Deus ter tudo o que precisa, o povo de Deus, ele é constantemente tomado por ingratidão. Por que os crentes caem? Agora, recentemente, nessa semana, tive a notícia de um irmão querido, um homem com testemunho, até então, realizando um trabalho muito importante, que traiu a esposa, caiu em pecado, e nessa traição, a pessoa com quem ele teve um único caso engravidou. Que tristeza. Que tristeza profunda. Imagino como a alma desse irmão deve estar agora. Como deve estar sua esposa, como deve estar sua família, como deve estar sua igreja. Algo terrível, que consequências danosas. Sim, imagino que ele é um homem crente, imagino que ele deve estar com o rosto, o coração no pó, clamando por misericórdia, por graça, pedindo ao Senhor que o erga do monturo. Mas, irmãos, as consequências ficarão para o resto da vida. Serão consequências que uma criança sofrerá, que os filhos sofrerão, que a esposa sofrerá, que a mãe da outra criança sofrerá também, que a igreja sofrerá. Isso é um lamento só. E a grande pergunta que se faz é: quem de nós aqui é tão forte que não pode cair do mesmo jeito? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não sou. Quanto ame a minha esposa, mas o pecado, ele pode me levar, se o Espírito do Senhor não me sustentar, se eu não estiver fortalecido e vigoroso na palavra de Deus, a cometer as maiores loucuras e me arrepender pelo resto da vida. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia dos irmãos também. Não há forte. Não há ninguém forte diante do pecado. Só há um forte, que é Cristo. Ou nós corremos para a cruz e nos apegamos ao Senhor. E olhamos para a cruz e temos imensa gratidão no nosso coração. Transbordamos de alegria no Senhor. E vivemos em contentamento por aquilo que Ele fez. Por quem Ele é. Ou nós estaremos enfraquecendo na nossa alma. E poderemos ser pegos pela cobiça, pegos pelo descontentamento e sermos arrastados para a loucura do pecado. Uma outra coisa a qual a ingratidão leva é uma visão errada nas dificuldades. As dificuldades no deserto. Israel viveu dificuldades no deserto e, ao invés de observar a boa mão de Deus que os guiava, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, a proteção do Senhor que os cercava, o alimento, a presença de Deus no tabernáculo, ele se queixa e atribui más intenções a Deus. Diz: não, Deus não é bem intencionado. Deus,
Ele não quer nos abençoar. Deus, ele deseja o mal a meu respeito. Eles pensavam isso, mas ainda somos levados, tentados a tais pensamentos, ou não? Somos tentados a tais pensamentos. A mesma coisa nos tenta. Os solteiros, por exemplo, e aqui vai uma palavra para vocês, irmãos, solteiros. Eu sei que esse problema não há entre nós de descontentamento, porque todos vocês solteiros que estão aqui, vocês estão bem conscientes da vocação do celibato que Deus vos deu. E estão muito felizes e contentes nesse celibato, amém? Ninguém diz amém, né? Joel. Ninguém diz, deixa Joel em paz, rapaz. Ninguém aqui diz amém, né, nessa hora. Mas também não pode viver descontente. Os solteiros, eles podem ser levados por causa do seu coração enganoso a pensarem: é difícil essa vida de solteiro. Por que Deus não manda aquela varoa abençoada, aquele vaso de alabastro cheiroso? Não é? Ele talvez queira o vaso de alabastro sendo quebrado aos seus pés e os cabelos da cheirosa limpando, né, enxugando-o também. E a oração vai assim: não manda só o vaso, manda o cabelo e a dona dos cabelos também. Não é? Mas não chega, demora, e o cara vai encruando. Ele vai ficando com a barba branca, né, Joel? E aí, o tempo vai passando, né? E ele, de repente, diz: é difícil viver essa vida de solteiro. Por que Deus não me dá uma esposa? Que existência miserável. Ainda que eu deva concordar, a existência de vocês é miserável. O descontentamento pode tomar conta. Mas não olhem para essa existência miserável de vocês. Olhem para a benevolência do Senhor, para a providência de Deus nas dificuldades. Encarem esse tempo de deserto como um preparo de Deus na vida de vocês. Você vai achar difícil resistir à tentação sexual, mas resista até a morte. As Escrituras deixam claro que a impureza sexual ela cresce no solo da ingratidão. Então, caminhe com louvores e com gratidão no coração ao Senhor. Não se afaste do ambiente do corpo de Cristo, onde o coração grato ele é animado, fortalecido, onde nós somos lembrados dos atos de justiça do Senhor e dos seus atributos. Caminhe com irmãos na fé. Talvez aquele irmão que é casado esteja vivendo aqueles momentos de deserto que todos os casados vivem, as lutas próprias do casamento. E diga: existência miserável essa minha, porque a minha esposa não me entende. Tenha contentamento no Senhor pela esposa que Deus lhe deu. Ela é exatamente aquilo que você precisa para ser santificado no Senhor. Ela é exatamente aquilo que você precisa para você ser levado à dependência de Deus. Ela é exatamente aquilo que você precisa para você olhar para o lugar certo, para você olhar para Cristo. Segunda coisa, ações de graças, no primeiro lugar, a falta das ações de graças levam à impureza, ou são um ambiente fértil para a impureza sexual, mas as ações de graças é o solo rico e fértil e profundo que produz o fruto de pureza. O coração grato fortalece a terra do nosso coração, ela ara, a gratidão ara a terra do nosso coração, para que haja fruto de pureza. E nós precisamos ter gratidão na nossa alma nesse sentido. O coração produz esse ambiente propício, irmãos, para o crescimento espiritual. E só por causa disso, não precisaríamos de mais nada. Nós devemos nos esforçar para promover esse terreno fértil, cultivar o nosso coração com ações de graças, a fim de que nós experimentemos, então, o fruto da pureza que o Senhor quer que experimentemos. Em qualquer cultivo, o trabalho é duro. Em qualquer deles. A terra precisa ser preparada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tornada um ambiente fértil para receber a semente, a fim de que a produção ela seja aquela esperada. E o mesmo esforço é preciso para promovermos o cultivo de pureza no nosso coração. Isso
ocorre com ações de graças, e não é fácil. Ações de graças requer, irmãos, um trabalho vigoroso da nossa alma, requer uma disciplina espiritual, de nós mantermos os nossos olhos fitos no Senhor, na sua palavra, termos a nossa alma diante do Senhor em petições, em intercessão, em ações de graças, a orarmos ao Senhor não apenas por aquilo que não temos, mas percebermos aquilo que Ele nos dá e orarmos ativamente, nominando as bênçãos do Senhor sobre nós, e elas são certamente incontáveis. Bênçãos sem medida. Mas muitas vezes o nosso coração se acomoda ao que o Senhor nos dá e nós sequer damos graças. Por onde nós começamos, então? Nós não seremos bem-sucedidos simplesmente por nós mesmos. Agora eu vou sair daqui e eu vou ser grato. Bom, não vai acontecer desse jeito. Você ali na frente vai pegar um trânsito e você vai praguejar. E você vai chegar em casa e, de repente, o elevador está quebrado e você vai ter que subir 15 andares de escada e você vai praguejar. Talvez você chegue em casa e as coisas não estejam do jeito que você gostaria e você vai achar ruim. Segunda-feira você vai chegar no trabalho e, de repente, Nabucodonosor vai estar lá, né? Vai estar lá, Nabucodonosor, querendo que você se dobre. E o coração vai se encher de gratidão. Ó céus, ó vida, ó dor, arranca esse Nabucodonosor. Uma rima. Ó céus, ó vida, ó dor, arranca Nabucodonosor, não é? Vai ser a oração da segunda-feira. A gente vai ter 1001 motivos. Por isso, é arar, é cuidar, é cercar. O que está errado? Você não vai chegar simplesmente diante do seu coração, se olhar no espelho e dizer o que está errado em você, seu ingrato, miserável. Isso não vai resolver. Conte as bênçãos do Senhor e automaticamente você vai cantar. Conta as bênçãos, diz e quantas são recebidas da divina mão. Não vai ser assim. Você não vai sair jogando o jogo de Poliana, do contente por aí, e vai dar certo. A vida não é como se pudéssemos produzir ação de graças simplesmente pelo nosso próprio esforço. Irmãos, se quisermos crescer espiritualmente, especialmente em ações de graça, comecemos como salmista. Tu és meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Precisamos começar contemplando o amor de Deus, o amor constante do Pai, um amor que permanece para sempre, que é garantido pela morte do seu Filho Jesus, pelo sangue que ratificou a nova aliança, um amor duradouro. Sejamos gratos pela salvação. Sejamos gratos pela morte do Senhor Jesus, pela cruz vazia, pelo túmulo vazio, pelo céu que vai se rasgar, pela esperança da glória. Quaisquer esforços, irmãos, para cultivarmos ações de graças falharão, a menos que nós estejamos firmemente ancorados no sacrifício de Jesus. Se Cristo não nos for suficiente, nada será. Se a cruz de Cristo não for suficiente, for mais desejável do que uma esposa, mais importante do que a esposa nos atender, mais importante do que o resultado do que o nosso coração deseja no nosso ambiente de trabalho. Se a cruz de Cristo não for mais suficiente do que tudo isso para produzir contentamento em nós, nós haveremos de nos tornar presas fáceis nesse mundo vil, cercado por filisteus por todos os lados, por Dalilas querendo nos enganar, e nós cairemos. Chegando ao fim, convencidos do amor de Deus por meio de seu Filho Jesus, o que é que nós, então, devemos fazer? Primeiro, devemos lidar seriamente com tudo quanto impede a gratidão. O que é que hoje impede que você seja grato ao Senhor? O que é que hoje impede que você tenha ações de graças no seu coração diante do Senhor? Comece a ser grato.
Comece a olhar por um outro prisma. Comece a colocar os seus afetos no devido lugar, a fim de ter gratidão. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos animado. Mesmo em meio a processos difíceis, Ele está conosco. E precisamos entender os processos difíceis nos quais nós estamos, foi o Senhor que nos colocou. Exatamente neles. Muitas vezes usando ímpios, usando pessoas que tenham, talvez, motivações pecaminosas, mas que são usadas por Deus para tratar a nossa alma e nos tornar mais parecidos com Cristo, a fim de que sejamos lá na frente mais usados e recebamos a bênção de Deus, uma bênção extraordinária que nem imaginamos como ela vai chegar. Tenhamos corações gratos aqui e agora. É fácil termos corações gratos quando as coisas nos vão bem. Nós temos a tendência de desejarmos corações, de circunstâncias favoráveis, para, nessas circunstâncias favoráveis, termos corações gratos. Irmãos, percebam, na maioria das vezes as circunstâncias são desfavoráveis. A vida, ela não se dá em circunstâncias favoráveis. Já percebeu isso? A maior parte do tempo que vivemos, ela se dá em circunstâncias desfavoráveis. Sim, o mundo é um lugar desfavorável. É um lugar desfavorável para nós simplesmente vivemos, porque ele é oposto a tudo que se dá e que vive em nome do Senhor. É um lugar desfavorável. E o Senhor quer que tenhamos, aprendamos e cresçamos em ações de graças nesse ambiente. Nós devemos lidar com a inveja, dando-lhe um golpe mortal. A inveja é essa cobiça que temos por coisas que o Senhor não nos concedeu, que talvez Ele venha nos conceder mais adiante, mas que Ele não nos deu agora. E nós precisamos guardar o nosso coração nisso. Nós também devemos ter cuidado para que, enquanto amamos as bênçãos que Deus nos dá, nós não nos esqueçamos daquele que nos deu a bênção. Às vezes nós amamos tanto a bênção, nós amamos tanto aquilo que o Senhor Deus nos dá, que nos esquecemos de quem nos deu. Simplesmente como aqueles leprosos que não voltaram para agradecerem o Mestre. Só um voltou. Os outros todos seguiram a sua vida porque eles queriam apenas a bênção. Eles não queriam nenhum contato com o doador da bênção. Nós precisamos desejar mais do que a bênção. Precisamos desejar intimidade e isso se dá por meio da gratidão com aquele que nos dá a bênção. Quando nos aconselharmos e aconselharmos as pessoas na batalha contra a ingratidão, ou melhor, na batalha contra a impureza e a imoralidade, não podemos nos esquecer da batalha pela gratidão, ou da necessidade de ações de graças no nosso coração. Se nós estamos com alguma luta em alguma área da nossa vida, especialmente nessa área de poder e sexo, avaliemos o nosso próprio coração, para vermos se a gratidão está presente nele. Se, de repente, não temos vivido uma vida que expressa gratidão ao Senhor, tenhamos cuidado. Podemos nos tornar presas do adversário, que ruge ao nosso derredor como um leão, a nos tragar. E ele lançará os seus dados inflamados, as suas setas, porque ele é muito astuto. E ele poderá nos pegar em fraqueza. Tenhamos cuidado para não expormos uma ingratidão, para não encorajarmos as pessoas a serem gratas também, mas para sermos um exemplo de servos do Senhor, que são gratos a Ele, que amam a Ele mais do que as próprias bênçãos que Ele nos dá, para que as misericórdias do Senhor Jesus e sua graça sejam manifestas em nós, irmãos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça nessa luta pessoal que nós temos para termos um coração grato. Todos nós lutamos com isso, né? Como é fácil reclamar, como é fácil praguejar, como é fácil se esquecer de quem Deus é. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pedir a Dimerson que venha orar por nós aqui. Vem, Dimerson, ora por nós, pedindo graça da parte do Senhor. Depois da oração, pedir aos irmãos que nos ajudem com as cadeiras aqui para frente.
Nós vamos empilhá-las aqui, depois aguardamos as irmãs descerem para participarmos juntos, né, do nosso coffee break. Oremos, irmãos. Pai amado, Pai querido, queremos, antes de tudo, Senhor, te dar graças pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu hoje, Senhor. Concedesse, Senhor, a graça de podermos nos acordar e contemplar como foi bonito este dia que fizeste para nós. Pai, queremos te agradecer também, porque tudo o que aconteceu hoje foi de acordo com a tua vontade, Pai. Apenas cumprimos a tua vontade no dia de hoje e nos conduziste aqui para a tua casa de oração, para junto, em comunhão, Senhor, com os irmãos, podermos aprendermos mais de ti. Queremos te agradecer, Senhor, por essa bênção maravilhosa de podermos estar em tua casa, ouvir a tua palavra, cantar hinos de louvores a ti e estarmos em comunhão contigo e com os irmãos. Como é bom isso, Senhor! Como é maravilhoso! Que presente maravilhoso tu já nos deste hoje. Queremos te agradecer por tudo, queremos te agradecer pela segunda parte deste momento que nós temos de comunhão contigo. Queremos te pedir por todas as famílias, Senhor, de nossa igreja. Queremos te pedir, Senhor, a tua proteção para cada uma das famílias de nossa igreja. Que nós sabemos, Pai, como é difícil no dia a dia, como as nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos, Senhor, nós mesmos, aqueles que estamos à frente de nossas famílias, como o inimigo nos ataca, Senhor, e da forma mais sutil e mais discreta possível. Que possamos, Senhor, estar permanentemente atentos e sensíveis, Senhor, a tudo que nos acontece. E que possamos, Senhor, ao final de tudo, sermos gratos por tudo. Tudo isso, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e o nosso Redentor. Amém.